Bom, então aparentemente, já que passou aí a micareta de apoio online de algumas pautas sociais, vamos retornar aqui o plano do canal e falar sobre racismo. Bom, pessoal, então como estava programado, vamos falar um pouco aqui sobre esse livro, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, um livro essencial para a gente entender como os conceitos se fundamentam e como eles se constroem e como a gente pode compreender esse sintoma de uma sociedade tão doente como uma sociedade que expressa abertamente o racismo. Bom, então primeiramente eu queria trazer aqui alguns pensamentos, alguns pontos que traduzo como filtros para a gente ter uma compreensão saudável do que a gente pode fazer aqui com esse vídeo. É preciso a gente colocar alguns temas na mesa e discutir principalmente temas e opiniões que são amplamente executados pela maioria. E sempre desconfie da unanimidade. Reflita mais de uma vez sobre uma opinião que é colocada pela esmagadora maioria. Eu falo isso a partir de uma necessidade aparente que é sobre discutir o óbvio. Discutir coisas que são amplamente comprovadas por todas as mentes, as grandes mentes da humanidade. E em contraponto a gente tem, como forma de sintoma, né, uma sociedade que parece pular alguns conceitos, quer discutir coisas de primeiro mundo, sendo que aqui as coisas básicas ainda não estão resolvidas. E é a partir dessa necessidade de discutir coisas óbvias, de pessoas que fingem que determinado problema está resolvido, que a gente precisa voltar. A gente sempre precisa, infelizmente, retornar ao óbvio. Então, quando alguém fala que o racismo não existe, quando o racismo não precisa ser tratado na academia, nos debates, nas rodas de conversa, quando falam, deixa isso para lá, isso é uma coisa chata, está resolvido. Isso nada mais é do que um sintoma da sociedade que é doente, no sentido que ela busca maquiar problemas devido à incapacidade, devido à não compreensão, devido a todas as formas de negligenciamento de um problema que eu, no fundo, sei que contribuo, que eu reproduzo aquele problema e eu sei que prejudica a vida de muitas pessoas. E se eu não sou afetado por esse problema, eu finjo que ele está resolvido e coloco na minha cabeça que a gente tem que estar discutindo coisas mais superficiais. A complexidade ela sempre afasta as pessoas. Pois bem, isto posto, um dos grandes pontos que o Silvio começa a trabalhar nesse livro, e aqui eu quero só dar alguns posicionamentos, claro que é uma obra extremamente complexa, ela é repleta de conceitos que precisa de um tempo, de uma dedicação, e aqui eu vou só trazer alguns pontos, eu vou trazer alguns pontos que eu acho cruciais e tentar minimamente aguçar a sua curiosidade para esse livro que deve ser indispensável na vida de qualquer um que pensa durante alguns segundos sobre esse sintoma da sociedade que é o racismo. Então, o primeiro ponto que o Silvio quer trazer aqui nesse livro é sobre desmistificar a questão patológica de pessoas que tratam o racismo como algo patológico, anormal, irracional. No sentido exato de que as pessoas precisam parar de achar e de interpretar que é irracional, é coisa de outro mundo ter opiniões racistas. Exatamente porque isso vai retirar daquele que expressa a responsabilidade moral de suas ações. Portanto, esse se torna o primeiro passo para a gente entender que o racismo é sempre estrutural. Então há um ponto aqui que pode ser extremamente polêmico para algumas pessoas, né? Então assim, a gente precisa olhar para o racismo como uma normalidade. O racismo é normal no sentido que ele constitui as relações num certo padrão de normalidade. É uma forma de compreensão das relações. O racismo ele constitui as noções conscientes e até inconscientes. E aqui eu quero trabalhar isso. Por que ele é normal? E aqui eu quero trazer alguns pequenos pontos que fazem a gente entender um pouco essa normalidade no qual o Silvio se retrata aqui no seu livro. Por exemplo, a gente pode ver no sistema tributário ele funcionando em sua normalidade, ou seja, o simples funcionamento desse sistema, a gente percebe que ele reproduz as condições de desigualdade social. Um outro ponto para a gente perceber isso é a naturalização da violência contra os corpos negros. É sobre
as pessoas acharem normal o assassino de jovens negros. É achar normal que a maioria da população carcerária é negra. Isto é um processo de naturalização da ausência de negros em espaços como política, STF, curso de medicina e etc. Então, é a reprodução das estruturas sistêmicas, como a econômica, a educação, a política, a regionalidade, que juntas elas se tornam a afirmação da normalidade de uma suposição da condição de subalternidade do povo negro. Pois bem, um ponto crucial para a gente entender o racismo é a questão da raça, e entender como o processo histórico foi constitutivo para a criação de ferramentas utilizadas pelo racismo estrutural. Veja, a compreensão do racismo estrutural ela se dá de uma maneira sistemática, no sentido que é preciso fragmentar ao máximo os pontos de relações sociais para a gente compreender, no sentido de que a compreensão necessária ela perpassa áreas como a política, a economia, o imaginário social, quer dizer, faz parte de uma subjetividade coletiva e por isso é possível perceber a complexidade de coisas tão arraigadas na própria cultura. Então, primeiro, é preciso a gente deixar claro que raça não é um termo fixo. Ele possui características que são específicas de contextos históricos bem delimitados. E a história da raça é a história de constituição política e econômica das sociedades contemporâneas. Então, veja, é importante a gente entender o que aconteceu na história. A extensão mercantilista do 16, as descobertas ali do terceiro mundo, trouxe uma discussão sobre a unidade e a multiplicidade da condição de existência do ser humano. É quando vai surgir a ideia do homem universal, mas é o movimento iluminista que torna o homem sujeito, mas torna ele também como objeto de conhecimento. Questão essa que se tornou a origem das ferramentas que tornariam possíveis as comparações e posteriormente a classificação em condições de características físicas e culturais. É quando surge então a distinção filosófica e antropológica, entre o civilizado e o primitivo. Porque quando o europeu chega no Novo Mundo, ele vem com a cabeça de que só existe uma maneira de viver em sociedade. E quando ele entra em contato com os índios, por exemplo, ele julga como inferior e primitivo porque não faz parte das referências dele. Outro ponto interessante de lembrar é que o iluminismo se torna o fundamento filosófico das grandes revoluções liberais. As revoluções da Inglaterra, Estados Unidos e França, elas foram o que mais temos de potências, de expoente em todo o processo de reorganização do mundo, de uma transição de sociedades feudais para uma sociedade capitalista, onde o homem ganha então os seus direitos universais, a razão universal, se mostra essencial para a vitória da civilização. Mas aí é onde está a chave do entendimento, onde nos devolve para o nosso tema. Foi essa civilização levada para outras pessoas, para o novo mundo, onde não conheciam o benefício da liberdade, claro, conceitualmente falando, que junto com a ideia de igualdade, o Estado de Direito e mercado, foi justamente esse movimento de levar essa civilização, esses conceitos, para onde não havia, que resultou em todo um processo de morte, e tudo feito em nome da razão. Pois bem, então a conformação histórica sobre raça, ela perpassa dois vieses. O primeiro como característica biológica, atribuídos a algum traço físico. E a segunda característica ela vai estar relacionada com a condição étnico-cultural, associada à condição geográfica, até religiosa. A partir disso, a gente consegue perceber que a raça é um elemento essencialmente político. E ele não tem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico. E a noção de raça é um fator político tão importante porque ele é utilizado para naturalizar as desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários. Racismo é a forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento. Uma coisa que se faz necessária também é a gente entender que há uma diferença entre preconceito racial e discriminação racial. O preconceito racial ele seria um juízo baseado
em estereótipos sobre indivíduos que pertençam a determinado grupo racializado. Por exemplo, considerar que negros são violentos, que eles são inconfiáveis, que judeus são avarentos e que os orientais seriam naturalmente preparados para ciências exatas. Já a discriminação racial, ela se relaciona com a atribuição de um tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. E aqui existe um ponto importantíssimo da gente compreender, que existe uma relação de poder e a possibilidade efetiva do uso de força, sem a qual não seria possível atribuir vantagens ou desvantagens. E a discriminação ela ainda pode ser direta ou indireta. A direta seria mais ou menos como não atender indivíduos numa loja. E a indireta é justamente o processo no qual as situações específicas de grupos minoritários seriam totalmente ignoradas. Então são esses dois movimentos que nos levam a pensar justamente numa resolução que está na ordem da estratificação social. Quer dizer, a gente está falando aqui do percurso de vida de membros de um determinado grupo social que vão ter ali suas chances de ascensão social completamente afetadas. E para deixar registrado, é preciso também lembrar que existe um processo de discriminação positiva, no qual as políticas de ações afirmativas são um exemplo porque ela tem um objetivo de reparar as desvantagens causadas justamente pela discriminação negativa. Pois bem, então o segundo grande ponto que eu queria trazer aqui é para entender o racismo como estrutural, a gente precisa passar 3 âmbitos: um individual, um institucional e aí a gente chega no estrutural. Pois bem, no âmbito individualista a gente vai ver aqueles discursos que o racismo é algo patológico, é algo anormal, como um processo de fenômeno ético ou psicológico, que seria individual ou coletivo. Mas justamente o problema desse discurso é que ele não admite a existência propriamente do racismo, mas apenas pessoas preconceituosas. Para esse pensamento não haveria uma sociedade racista, e sim pessoas que agem isoladamente. Já o institucional, ele não se resume a comportamentos. Ele está relacionado com o resultado do funcionamento das instituições, que atuam numa ordem que promove, mesmo que indiretamente, a reprodução, desvantagens e vantagens com base na raça. E aí a gente consegue chegar um pouco na condição estrutural, porque o campo institucional ele já foi um grande passo para o entendimento do racismo, porque ele consegue principalmente mostrar que o racismo ele transcende a ação individual. Ela mostra também que a relação de poder, como elemento constitutivo das relações sociais, não é somente entre indivíduos, mas de um grupo para outro. Portanto, as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social e de um modo de socialização que está imbricada com o racismo. As instituições são racistas porque a sociedade é racista. Quer dizer, é algo que não é criado pelas instituições, mas é reproduzido por elas e reproduzindo tais práticas ditas como normais. É a normalidade funcionando. Portanto, o racismo ele é uma decorrência da estrutura social e do modo exato como ela é. E é justamente daí que vão surgir as relações políticas, econômicas, familiares e jurídicas. Mas assim, é preciso a gente compreender e deixar muito claro que o racismo, por ser estrutural, não retira a responsabilidade do indivíduo. Não se trata do racismo ser estrutural, ele ser um álibi para atitudes e condutas racistas. A compreensão está justamente no movimento contrário. É a partir do entendimento que o racismo é estrutural, e não apenas um ato isolado, que nos torna ainda mais responsáveis ao combate ao racismo. É apenas através da consciência dessa estrutura que a gente pode lutar para destruir esse funcionamento, para falar por que é errado, e principalmente não se calar diante do racismo, porque o silêncio ele pode não te tornar responsável juridicamente, porque racismo é crime, mas ela te torna responsável ética e politicamente sobre a ordem da manutenção do racismo. Um outro ponto que eu não poderia deixar fora também é o racismo como processo político e como processo histórico.
O racismo como processo político, há um processo sistêmico de discriminação que influencia a organização social mediante ao seu próprio poder político. Visto que se não existisse essa relação de poder, não existiria a discriminação sistemática de um grupo para outro. Um ponto aqui que ele traz de maneira brilhante, que para exemplificar essa condição, é a falácia, é o absurdo, pequenez do que chamam de racismo reverso, que seria basicamente grupos minoritários em direção a grupos da maioria. E aqui ele traz 2 pontos interessantíssimos, porque um grupo minoritário ele pode até ser preconceituoso e praticar discriminação, mas eles não possuem a condição de impor desvantagens sociais, visto que homens brancos eles não são desclassificados de processos seletivos de emprego por serem brancos. Pessoas brancas não são automaticamente suspeitas em um crime. E o absurdo do racismo reverso é interessante porque a gente percebe nas entrelinhas, né, desse discurso uma coisa interessante da gente perceber, que é a partir do momento que alguém diz que existe um racismo reverso, esse reverso, esse termo, indica que tem algo que está ao contrário, que não está correto, que ele está ao avesso. Então, a partir daí a gente entende que o racismo certo, então, seria do branco para o negro, não o contrário, não o reverso. Então, no fundo, quem fala isso, claro, tem uma ação política de negligenciar a luta dessa classe. No fundo, ela acaba reconhecendo com esse discurso que ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe que tem um processo de subalternização de grupos com nome e endereço. Por fim, o processo histórico, porque a gente percebe como estão ligados os processos de formação social, de circunstâncias históricas, de projetos políticos. E, por fim, a gente encontra no processo histórico, a gente consegue perceber como estão ligados as relações de formações sociais a partir das circunstâncias históricas, né? De definição de estratégias políticas estatais sobre os projetos políticos. As classificações raciais tiveram um papel muito importante para legitimizar, para definir hierarquias no processo de condução do poder estatal e das estratégias econômicas de desenvolvimento. Por fim, tem uma frase que ele fala, que é uma das milhares de frases brilhantes do livro, que a raça é uma questão social. Sem a relação social, não há racismo. A gente pode ter pessoas que olham para essa frase e vão dizer que é óbvio, mas é justamente sobre isso, é justamente sobre falar o óbvio que eu estou fazendo esse vídeo, que pessoas negras têm se movimentado para falar o óbvio, que é um absurdo ser racista, de falar algo racista hoje em dia, em pleno século XXI, depois de tudo que aconteceu. Então eu não conheço um negro que queria estar falando sobre isso. A gente está ocupado com outras coisas. Os intelectuais negros têm muito mais coisas para falar. Têm muito mais a contribuir com todos os assuntos de comportamento, de sociedade, de cultura, de política, economia, democracia. Então, no fundo, a gente queria estar falando de outras coisas. A gente, na verdade, queria estar falando sobre como resolver problemas de primeiro mundo, sobre como melhorar a vida das pessoas que não têm o básico. Mas como é que a gente vai falar sobre coisas do topo da pirâmide se a gente vive numa sociedade que ela é tão primária nessa pirâmide simbólica? Como é que a gente vai falar de coisas que estariam no topo dessa pirâmide simbólica de necessidades de primeiro, segundo e terceiro mundo, se durante toda a estrutura a gente encontra pensamentos tão ligados à parte racional do nosso cérebro, como demonstrações de incapacidade de transcendência ética resultam em achar que um ser é melhor do que o outro porque a pele dela é mais clara. Existe uma diferença muito grande daquele que consegue sair de sua realidade e perceber que sua realidade é só mais uma dentre as milhões e milhões de pessoas.
Antes de finalizar, eu gostaria de deixar algo muito mais importante do que praticamente toda a compreensão do que foi dito aqui hoje. Não é porque o racismo é estrutural que isso deve servir como uma barreira. E o racismo ser estrutural não nos torna incapaz de promover uma mudança. É muito pelo contrário, é justamente compreendendo como se dá os processos que se unem para tornar tudo estrutural e estruturante que a gente consegue contra-argumentar, a gente consegue desmascarar, a gente consegue produzir uma razão substitutiva, construindo, portanto, algo no lugar de coisas tão sem sentido. É isso, pessoal. Eu queria agradecer demais se você ficou até aqui. Eu gostaria de recomendar muito o livro do Silvio Almeida, que trata de muito mais coisas. Para falar sobre isso, precisaria de um curso extenso e longo. Clique em se inscrever, dá um joinha, manda esse vídeo para aquele amigo que você já conversou sobre isso ou que tem interesse em conversar sobre isso, porque este é só o primeiro vídeo que eu estou fazendo para a gente conversar um pouco sobre conceitos e entender a estrutura do racismo.